Deus. Nós viemos de uma consagração de manhã, de tarde e agora. Glória a Deus. E pasmem vocês, ouvimos a mesma palavra. Lázaro, Maria, Jesus fez um mistério tão forte que eu chorei a tarde inteira, para vocês terem noção. Passei a tarde inteira chorando, está aqui a pastora Ana, está a diaconisa Rosana comigo. Passei a tarde inteira chorando, do pastor Esther pregando, e ela ministrou a respeito de Lázaro, de Maria e Marta, de ter Jesus em casa. E eu quero dizer para você que uma das coisas que a gente aprendeu nessa tarde é ter Jesus em casa, dar permissão para ele dizer o que ele quiser. Você entende? Ter Jesus em casa e entender que ele vai falar o que ele quiser e o que ele não concordar, ele vai falar também. Oh, Jesus, você está preparada nessa noite para ver Jesus entrar dentro da tua casa e te revelar coisas que estavam no mundo? Eita glória! Esteja preparada, porque Deus vai revelar coisas que estavam encobertas. E às vezes a gente não está preparada, porque eu pensava assim, eu estou preparada. Eu chorei com Jesus, porque eu achei que estava preparado para isso. Eu achei que estava preparado. Jesus ali usando o pastor Esther profundo, missionária Kelly, ó. E eu ali, Jesus, e aí o Senhor abriu o leque. Eu, Jesus, eu estou entendendo. Então nessa noite, esteja preparada. Jesus está visitando a tua casa. Tem mulheres aqui que estão recebendo aqui, mas tem lá sendo visitado. Eu creio, Deus. Eu quero compartilhar contigo essa palavra, o tema, né? Esther capítulo 4, versículo 13. Esther 4, 13 até o 16. Você achou aí? Esther capítulo 4, do 13 ao 16. Eu vou ler também o versículo 1 e 2 do capítulo 5. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará como todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou a essa posição. Então Esther ouviu esta resposta, enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não como nem bebo durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Versículo 1 do capítulo 5. No 3º dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no palácio interno, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Você pode repetir comigo? Sentado no trono. Estar sentado não vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Você pode sentar, glorificando ao Senhor. Estava meditando nessa palavra. Confesso que o missionário Alice me botou para estudar, porque a gente conhece, a gente lê, mas a gente precisa entender o que Deus quer falar, né? Não é assim? E a gente tem o hábito de ouvir Deus. Eu estava meditando nessa palavra por esses dias, e diante de tudo que Deus tem falado nesse lugar, a respeito de mulheres posicionadas. Quem vê muitas das vezes uma vitória, não conhece o processo dela. Quem vê alguém celebrando um milagre, às vezes não conhece o processo que você passou. De repente, quem vê você aqui bonita, plena, não sabe como é que foi a correria do teu dia, não sabe como é que foi a guerra que tu enfrentou, não conhece a estrutura que tu chegou. Porque de repente, por fora vocês estão lindas, mas por dentro só Deus sabe a guerra que você e eu temos travado. Mas eu creio na noite desse dia, que é a noite que o Senhor marcou o encontro conosco, não é só um encontro com elas, mas é um encontro dele conosco nesse lugar, na noite desse dia. E aonde tem encontro com ele, ele transforma a nossa vida, ele transforma a nossa história, ele transforma a nossa casa, ele transforma a vida dos nossos na noite desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que nesse período de Esther, alguns povos já tinham voltado para Israel para reconstruir a cidade. Só que alguns decidiram ficar. E a Bíblia diz que para quem ficou,
Cada um construiu a sua casa nas províncias. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que um homem chamado Mardoqueu estava sempre junto à porta. Nós estamos vendo o posicionamento de Esther, mas antes de Esther se posicionar, a gente vai ver que alguém se posiciona na porta. E eu já quero profetizar para você, porque tem gente na tua casa que vai colher mérito, que vai chegar em lugares que você não chegou, devido ao teu posicionamento, devido às tuas escolhas, devido às tuas decisões, porque decisões que tomamos hoje vai mudar o destino da nossa casa de amanhã. E eu já profetizo na noite desse dia que a tua decisão na noite desse dia vai mudar a história da tua casa, vai mudar a história da tua família e principalmente vai mudar a tua mente. Por quê? Porque enquanto Mardoqueu está na porta, ele não se importa, já está na porta, mas ele está na porta, não está perdendo tempo. Ele entende uma coisa: eu estou aqui por um propósito. Você entende? Deus manda dizer para alguém na noite desse dia: você não tem gastado a tua vida ou em teu investimento em coisas, não, você tem investido para que Deus faça aquilo que você não pode. Louvado seja o nome do Senhor. Então Mardoqueu está na porta. E a Bíblia diz que ele na porta ele vai perceber coisas que quem ainda está no palácio não percebe. Você quer ver uma coisa? Tem gente que se senta no altar e coisa linda está no altar, né? Mas só quem está no meio é que sabe o que aconteceu lá, gente. A gente está aqui no altar sentado, mas só quem está ali serve uma água, sabe como é que está o ambiente, percebe o que está acontecendo, sim ou não? Então a Bíblia diz que Mardoqueu está na porta, e na porta ele está percebendo tudo o que está acontecendo, enquanto Esther está no palácio, plena, linda, bela, né? Mas eu quero declarar sobre a tua vida que alguns ventos chegam e não avisa qual é o teu nome. Ana Paula, seu, Adriana, Paloma, né? Seu, Érica. Alguns ventos chegam, eu estou perguntando porque eu não sei o nome delas, tá, gente? Algumas eu já sei o nome. O que acontece? Alguns ventos chegam e não anunciam que vai chegar. Entra, pastora, pode vir. Alguns ventos chegam na nossa vida e não anuncia que vai chegar. Você já reparou que vento não dá alarde de que está chegando, não anuncia? Simplesmente chega, acontece. Eu vi testemunho da Bruna falando que coisas quebraram. Avisou que quebrou, não, do nada quebra. Do nada dá ruim, do nada chega a notícia ruim. Só que eu creio num Deus que percebe tudo antes de mim e de ti. Antes de eu e você chegar nesse lugar, Deus já sabia que você chegaria. Ele já saberia como é que estava o teu coração. Já sondou o teu íntimo. E enquanto nós estamos aqui, tem vento que Jesus já mandou acessar. Tem sepultura que Jesus já está fechando. Tem laço que já está cortando. Porque enquanto nós estamos aqui, há um trabalhar de Deus sobre a nossa vida. Nós não viemos passar tempo, nós viemos encontro. E no encontro a gente tem que dizer para ele: Jesus, eu cheguei quebrada, eu cheguei desse jeito, a minha casa está desse jeito, mas eu sei que Jesus pode mudar o quadro. Então o vento chega. Há um decreto, que esse decreto é de morte. Mas você crê que enquanto você está aqui, Jesus está anulando todo decreto de morte contra a vida dos teus filhos, da tua casa, da tua família? Deus está anulando o decreto na noite desse dia. Eu creio, Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Mardoqueu, quando você lê o capítulo 4, ele vai planejar. Opa, eu preciso estar posicionado. E quem está posicionado nem sempre vai estar com a roupa bonitinha. Por quê? Porque ele entende que está numa guerra. E numa guerra para os judeus, naquela época, tinha que mudar a veste, estar com roupa de cinza. Então Mardoqueu está na porta, até está na porta. Não abandona a função, mas ele está no propósito. Você entende? Você entende? Deus manda dizer para alguém: tem guerra que você precisa vencer. Para vencer algumas guerras de âmbito espiritual, você está lidando com principados e potestades. E principado e potestade tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter clamor de madrugada. Eu vi a Bruna falar que ela teve que clamar em hora que ela não tinha hábito de clamar. Você quer nessa noite posicionada. Começa a mudar teus hábitos. Abandar a subcantar, abandar a subnaio. A gente cria hábito para a nossa vida e vai ficando confortável, vai ficando bom. Só que quem está na guerra não pode estar confortável. A Bíblia diz que Mardoqueu se veste. E eu acho lindo em Mardoqueu, sabe o que é? É que a gente se preocupa tanto com quem é falso,
que a gente anula quem é verdadeiro, sim ou não? A gente fica tão preocupado com quem é falso com a gente, que quem vai nos trair, que a gente esquece que tem gente de verdade, que tem gente que entra na guerra com a gente, tem gente que ora com a gente, sim ou não? Que tem gente que se ajunta para somar. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, que vai ter gente que vai somar contigo na guerra, no jejum, na oração, no amor. Tu não vai se sentir sozinha, tu não vai se sentir largada, porque vai ter gente para orar contigo, vai ter gente que vai clamar contigo. E coisa linda quando a gente ora junto, e que tem gente que percebe coisa que a gente não percebe. Você entende? Por que você precisa dessa amiga perto de você? Tem alguém que está perto de uma amiga aí? Olha para ela aí, perto da sua amiga aí. Sabe por que você precisa dela? Porque ela vai perceber coisas que às vezes você não percebe. Você viu? Aí você fala, não vi, eu vou ocupar aqui, ó. Estava focada aqui. Aí, ó, eu estava focada aqui. Você está entendendo? Então anda com alguém que vai te despertar. Cola com alguém que vai ver coisas que você não vê. Então, Margot, aqui eu boto um povo para orar com ele. Tem gente que está vivendo guerra, está sendo vencido e vencida pela guerra, porque está querendo orar sozinha, está querendo jejuar sozinha, está querendo levantar de madrugada sozinha, para monte sozinha. E Jesus está dizendo, cola com alguém que é de verdade, cola com alguém que ora, cola com alguém que busca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que vai acontecer? Está todo mundo de saco de cinza. Só que quem está no palácio está como? Conforto? Você já reparou que tem coisas que você já percebeu que está acontecendo contigo, só que você não tem força para levantar e reagir? Você fala assim, ih, vi um vulto ali. Aí você não vai orar. É isso aí. Passou um vulto aqui. Aí você está ali tão distraído, não sei, no Netflix, não sei, no seu celular. Você fala, aí daqui a pouco eu oro. Aí esquece, você não ora. Aí vem alguém, você vê que seu filho não está normal, você vê que tua filha não está normal. Só que em vez de você levantar e orar, você fica assim, e o que deu nele? Mas você já está vendo. Só que você não teve força para rear. Só que Jesus está dizendo, coloca alguém que vai te despertar. Porque a Bíblia diz que enquanto Esté está distraída, uma guerra, Esté está distraída. E eu quero crer que é a noite de mulheres posicionadas. Opa! Esté está distraída. E aí vem Mardoqueu e vai falar o quê? Esté, olha o que eu acho lindo nesse versículo 13. Mardoqueu enviou essa resposta. Esté, não pense que por estar no palácio você escapará. Sabe o que acontece comigo e contigo? Tem guerra que é Jesus tratando o seu, sim ou não? Tem guerra que Jesus quer tratar seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, sim ou não? Só que a gente vai lá e quer interceder. Por quê? Porque a gente ama. Sim ou não? Porque a gente ama demais. Só que uma coisa que Jesus falou comigo hoje, eu quero compartilhar contigo também. Solta do teu coração. Por quê? Porque ninguém ama mais que Deus. Você ama, só que Jesus ama mais que você. Jesus ama muito mais do que eu e você. E a gente está pensando assim, Jesus, tu vai machucar ele, vai machucar ela. Só que Jesus está dizendo, deixa na mão dele. Essa guerra não é para tu tratar, porque é Deus que vai tratar. Mas não quer fazer mistério. Ou tu se posiciona, ou Jesus levanta outro. E eu disse assim, Jesus, que negócio forte é esse nesse versículo? Porque às vezes eu e você quer comprar guerra porque é irmã. Eu já comprei guerra da minha irmã, gente. Hoje de manhã eu falei isso, 12 anos a minha irmã afastada. Só que chegou o dia que Jesus queria tratar ela. E eu com amor. Jesus falou comigo, né? Aí você falou, estou aqui. Porque meu coração é mole. Quem me conhece aí sabe. Meu coração é mole, meu sangue é cheio. Então eu disse assim, Jesus é minha irmã. Irmã do meio, meu bebê. Sabe o que aconteceu? Jesus falou assim, para de orar. A tua oração está atrapalhando o meu tratamento. Você está entendendo que às vezes o nosso amor impede Jesus de chegar com força. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu parei de orar 3 dias, você entende que quando você entende a vontade de Deus, em 3 dias Jesus faz? Aquilo que demorou 12 anos para acontecer na vida da minha irmã, em 3 dias Jesus pegou ela. Para a glória de Deus, ó, Jesus tratou. Aí eu disse assim, ó, hoje eu não oro, hoje é você que ora, hoje é o teu clamor. E para a glória de Deus, hoje é ela que ora, ela que busca. Mas você está entendendo que às vezes a gente tem que soltar. Jesus está dizendo para alguém, está doendo, está machucando, porque você está puxando para si quando é Deus que precisa entrar. Jesus está dizendo, é Ele que precisa entrar. Então para de puxar para você, porque está pesado, está fazendo dano, não está favorável. Mas a partir de hoje, solta na mão dele, porque ele vai tratar, ele vai libertar, ele vai tirar quem não vai tratar como essa pessoa. Você está entendendo? Porque
está orando, Jesus tira dessa roda. E só senta em meio de roda que não é para dar. Jesus da glória. E eu creio que assim como foi na vida dela, Jesus muda ciclos. Olha para quem está perto de você. Jesus vai mudar o ciclo. Oh, aleluia! Solta porque Jesus quer mudar esse ciclo. Solta porque tem ciclo novo para você sentar. Tem roda nova para você frequentar. Tem ambiente novo para tu entrar. Então Mardoqueu não está passando a mão na cabeça de Esther, missionária Alice. Não está passando não, está dizendo, olha, se tu não se posiciona daí, Jesus vai levantar outra pessoa, mas algo ele vai fazer. Olha para quem está perto de você, diga para ela com dedo de profeta, tá? Jesus vai fazer algo. Ele vai fazer algo. Ele não está dizendo sim, não, ele está dizendo, ele vai fazer. Você está ou não está, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque não precisa você estar no cenário para Jesus fazer o que ele tem que fazer. Quando Jesus disse para mim, para de orar, eu não fui até minha irmã. Você está entendendo isso? Porque tem hora que a gente fala assim, se eu não estiver na casa, a casa perde o equilíbrio. E Jesus está dizendo para alguém, você não é o equilíbrio da casa, é Ele. Ele precisa ser o equilíbrio da tua vida, da tua casa. Ele precisa ter o domínio de tudo. Porque você estando ou não estando, Jesus vai tratar, Jesus vai curar, Jesus vai libertar. Então, enquanto nós estamos aqui, Jesus está indo ao encontro dos nossos. Então, Mardoqueu está entendendo, Esther, você se posicionando ou não. Se tu não se posicionar, Jesus levanta outro. Então, Esther, opa. Você entende que aquela palavra às vezes dura? Veio para Esther como consolo? Você está entendendo que tem hora que vem palavra dura para a nossa vida, mas é consolo de Deus dizendo para mim e para você, sai desse lugar. Está confortável, mas não é para você. Sai desse lugar porque Jesus tem lugares maiores para você entrar. E aí o que me chama a atenção é que Esther pega essa palavra, sai da presença de Mardoqueu e escreve uma mensagem para ele. Diga para Mardoqueu o seguinte, olha, eu vou jejuar, mas eu peço que todo mundo ore comigo e jejue comigo. Aí você está entendendo que Esther pegou a senha de Mardoqueu e também bota as mulheres para orar? Olha para quem está perto de você a partir de hoje. Pega para ela a partir de hoje. Coloca alguém que vai orar. Coloca alguém que vai jejuar contigo. Coloca alguém que entende que existe guerra que é espiritual. E com guerras espirituais você precisa usar arma espiritual. Tem gente que quer agir com arma natural e o céu está dizendo, essa guerra é espiritual. E se é espiritual, começa a orar, começa a clamar. Porque aquilo que não é de Deus vai sair. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso problema é que a gente quer tratar o que é natural com armas espirituais. É aquilo que é espiritual com arma natural. É por isso que tem guerra que você não vai precisar travar falando. É orando. Olha para essa amiga, se controla, diga para ela. Se controla. Segura tuas emoções, segura a tua língua. Vai dar vontade de falar, vai dar vontade de gritar, vai dar vontade de chorar, mas segura. Porque quem vai entrar é Deus. Quando é Deus que precisa entrar, a gente precisa se controlar. Meu Deus, eu queria falar, mas Jesus, segura a minha língua. Sabe, Jesus, eu queria. Meu Deus. E aí, sabe o que acontece? Ela bota as mulheres todas para orar. E essa palavra me chama a atenção, porque depois do jejum e oração, você precisa tomar atitude. Sabe qual é o nosso problema de jejum e ora? Mas na hora de ação a gente para. Foi falado aqui também. Vamos lá, não foi falar? Marta e Maria? Não foi? A gente jejum e ora, mas na hora da ação a gente para. Você quer ver uma coisa? Vai pegar, pode falar? Jesus da glória. Vai doer como nunca, para nunca mais doer. Vai doer como nunca, para nunca mais doer. Pode falar, missionária Alice? Sabe qual é o nosso maior problema? A gente jejum e ora. Mas na hora de pedir perdão para quem tem que pedir, a gente jejum e ora. Mas quando a gente tem que liberar, que a gente precisa liberar, a gente libera, fica com aquilo guardado. Aí aquilo vai ganhando vez, vai ganhando proporção dentro da gente, vai crescendo, o demônio vai ganhando campo. Por quê? Porque você prendeu coisas que você tinha que soltar. Olha para essa amiga, a partir de hoje perdoa. A partir de hoje libera. Não é sobre o outro, é sobre você. Porque às vezes a gente fala assim, não vou perdoar porque fulano vai fazer de novo. Não é assim? Ah, mas vai fazer de novo. Perdoa por você. Libera por você. É você que precisa fechar a brecha. É você que não pode mais dar oportunidade para o diabo agir na tua vida. Aí o que acontece? Ela jejum e ora.
Só que no terceiro dia, você crê que em 3 dias tem algo para a tua vida acontecer? 3 dias, dia de resposta. No terceiro dia de jejum, olha o que vai acontecer. Esther vai trocar de roupa. Isso aqui me pegou. Por quê? Porque tem hora que jejum e ora. Aí fala assim, vou para a guerra, vou de qualquer jeito. Sim ou não, gente? Não aconteceu contigo, não. Vou de qualquer jeito. Não é? Só que uma coisa que eu aprendi, e pasme, já aconteceu com a pastora Ana, algumas pessoas que me rodeiam já sabem dessa história. Uma coisa que eu aprendi com uma mulher que foi atropelada por um caminhão. Pensa numa pessoa que foi atropelada por um caminhão. O caminhão passou na barriga, ela ficou de cama por 22 anos. Só que todo dia que eu chegava para tomar um café com ela estava como? Linda, plena, maravilhosa, Luciana cheia. Eu disse assim, Jesus, que vergonha, eu vim de chinela. Jesus, que vergonha. Eu vim, sabe? Por quê? Porque a gente não pode se abater pela guerra que a gente vive. Está na guerra. Você pode estar na batalha, mas a guerra não vai te abater. Essa guerra não vai te deixar prostrada. Depois de 3 dias de guerra, a Bíblia diz que Esther se veste com vestes reais. Você está entendendo que você não é qualquer uma? Você é ungida, você é eleita, você é santa do Senhor. Você entrou nessa guerra, não foi para perder. E quem entra na guerra para vencer com Jesus, se posiciona em todas as áreas. Vamos pegar a ceia nessa noite, vamos tapar as brechas. Porque antes da gente chegar aqui, vou contar para você um segredo de Marta. Oh, aleluia. Estou falando de Marta e Maria. O dia todo falando de Marta e Maria. Antes de eu chegar aqui, passei um dia fora, né? Falei assim, Jesus, acordei 6 da manhã. Minha cozinha já estava limpa, porque eu limpei ontem. Fiz a comida, preparei a comida. Por quê? Porque eu estaria o dia todo fora, assim ou não. Meu esposo é pastor, paciente, né? Estava na igreja comigo. Só que a comida está pronta. Chegou em casa, comida pronta, casa limpa, né? Tem hora que a guerra é tanta, quem me acompanha sabe que eu tenho um mistério com roupa. Quem que tem mistério com roupa? Tira a roupa da corda, bota a roupa, tira a roupa, bota no armário. Tem esse negócio aqui? Só eu. Só eu vivo essas lutas, gente? Só? Vocês estão todas plenas aí mesmo? É um mistério que você acabou de lavar roupa, não é assim? Você acaba de lavar roupa, tem roupa na corda. Aí tem roupa para guardar, tem roupa para tirar da corda. Aí você fala, Jesus, tem roupa para lavar de novo. Que prova que não acaba. Mas essa é a nossa vida. E glória a Deus por essa vida que Jesus te deu. Você pode segurar essa pessoa que está perto de você. Hoje, Jesus está silenciando demônios que gritavam dentro da tua casa. Tem gritos que soavam dentro da tua casa que não vai soar mais. Coisas que vinham para atormentar a tua mente, para abalar a estrutura, para deixar teu emocional abalado. Jesus hoje está colocando um anjo lá. Tem gente que chega dentro de casa, uma trava, mas o céu está dizendo para alguém, se prepara, porque a partir de hoje vai ter paz dentro da tua casa. Você vai ouvir a voz de Deus dentro da tua casa. Você vai ver o Senhor operar dentro da tua casa. Aí aquela pessoa que te atormentava dentro da tua casa, porque tem gente que é uma benção, sim ou não? Só que tem uma palavra às vezes mansa que fere, não é? Sutilmente. Mas o Senhor está dizendo para alguém nessa noite, enquanto tem uma mulher posicionada, porque eu me posiciono, Jesus age. Eu me posiciono, Jesus entra. Foi falado na tarde desse dia, né? Deus usou o pastor Esther dizendo algo que me chamou muita atenção. Às vezes Deus tem algo para fazer grandioso na vida do marido, na vida do filho, na vida da filha. Só que Jesus vai querer de mim e de você mais renúncia, mais entrega, mais jejum. Aí você fala, meu Deus, por que eu estou orando tanto? É Deus dizendo, eu estou preparando alguém dentro da tua casa. Eu estou erguendo alguém dentro da tua casa. Eu estou levantando gente que estava caída e prostrada dentro da tua casa. Gente que o homem olhava e dizia assim, vai ficar desse jeito. Mas o céu está dizendo não, porque a casa que tem uma promessa pode até parecer, mas Jesus já levantou como sacerdote, levantou como pastor, como uma pastora, como ministro do céu, como um levita na casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que vai me chamar a atenção, Jesus, a hora corre. Meu Deus, o que me chama a atenção, sabe o que é? É que quando Esther se prepara no terceiro dia para ir diante do rei, a Bíblia diz que ela entra. Você entende que a tua oração vai fazer Jesus abrir acessos que você nem imaginava que tinha? Você entende que quando alguém se
posiciona em oração, Jesus abre caminho onde não tinha, porta onde não tinha. A Bíblia diz que enquanto Esté entra, o rei está sentado. Só que o rei está sentado, não tira a autoridade que ele tem, não tira a ousadia que ele tem, a unção que ele tem. Ele está sentado e nem se levanta. Mas quando ele estende o cetro, tem livramento para a vida de Esté. E eu já quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Deus, ele não precisa nem se levantar do trono, porque uma palavra dele nessa noite já é poderosa para gerar milagre na minha e na tua vida, para desatar o que estava atado, para movimentar o que estava parado. Deus está dizendo para alguém na noite desse dia: volte a sonhar. Porque dependendo do processo que você está enfrentando, tem gente que já nem sonha mais. E Deus está dizendo: volte a sonhar, volta a projetar, volta a escrever o teu sonho. Deus de poder e glória. Esté está entrando dentro do palácio. E quando estende o cetro, a Bíblia diz que agora é livramento para a vida dela. E aí o rei vai dizer algo que me chama a atenção: pede o que tu queres, ou qual é a tua petição? Você está entendendo na noite desse dia? Que Deus, ele faz uma pergunta para quem, quando a gente se posiciona, é Ele que pergunta para mim e para você: o que tu queres? O que tu quer que eu te faça? Aonde quer que você precisa que eu entre? E aí Esté vai fazer uma proposta, porque nem tudo você vai entregar. Você está entendendo que uma mulher posicionada vai saber o que falar na hora que tem que falar? Porque tem gente que perde guerra porque fala na hora que tem que calar. Então está dizendo: a partir de hoje, você não vai falar na hora errada. Aleluia. Hoje eu estava conversando com uma irmã e ela me disse algo que de repente é o que você possa estar vivendo. Porque às vezes eu e você passamos por algumas coisas semelhantes a isso. Deus revelou na casa do Senhor algo, e ela chega em casa e diz para o esposo assim: ó, tem uma mulher assim, fazendo feitiçaria. Falou para o marido que não é crente, que está desligado. Sabe o que aconteceu? Levantou-se uma guerra dentro de por algo que era para ela guardar. Porque quem não entende não precisa, você não precisa contar o plano para quem não entende. Você não precisa contar todo o roteiro para quem não está na mesma ligação. Então você entende que está em guerra, ouviu de Deus, se cala, apresenta o teu melhor dentro da tua casa, apresenta a sua melhor fala. Você poderia estar com pensamento de falar outras coisas, mas apresenta a tua melhor fala. Você está entendendo que numa guerra a gente apresenta o melhor? Como é que Jael vence uma guerra? Contra Jabim. Vocês lembram? Lá em Juízes capítulo 4, finalzinho, ela faz o que? Ele pede água, ela dá leite. Ela gritou, ela disse: sai da minha casa, sai daqui. Eu aprendo algo com ela, por quê? Porque ela deixa ele sentar. Ela deixa ele se acalmar, dá leite, ele adormece. Você está entendendo? Você está numa guerra. Então você não vai vencer guerra descontrolada. Você não vai vencer guerra pagando na mesma moeda. Eu vou dar o troco, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não. Você vai vencer guerra em oração. É de joelho dobrado, é no clamor, é na oração, é no jejum. É na palavra certa, é na comida na hora certa, é na alimentação certa. A partir de hoje você vai sair daqui e vai preparar aquele jantar que você não preparou. Você vai preparar aquele almoço que você não preparou. Você vai arrumar aquela cama que de repente está até com o mesmo lençol. Às vezes a gente faz isso, não é? Mas tem dia de guerra. Dia de guerra troca o lençol. Você está entendendo? Dia de guerra troca o lençol. É encontro de mulher, não é? A gente pode falar dessas coisas. Então olha só, é dia de guerra, então troca o lençol. Arruma a casa, bota um perfume diferente na casa. Aí a gente está na guerra, mas quer gritar, quer falar. Sim ou não? A gente pensa que gritando vai mudar a vida de alguém, mudar o comportamento de alguém. Só que Deus está dizendo que você não muda o comportamento gritando, nem falando. Você muda orando e fazendo diferente. Sabe por quê? Porque o marido fala assim: opa, essa mulher está diferente. Essa mulher tem algo diferente com ela. O que houve que ela gritava e agora não grita mais? O que houve que ela falava e agora não fala? Você está entendendo? Aí Jesus vai: opa, estou entrando na tua guerra. Estou entrando na tua guerra. E eu quero orar por você na noite desse dia. Porque tem cura para o teu interior. Tem gente que entrou aqui ferida. Tem gente que entrou aqui com rombo na alma. Mas o céu manda dizer: vem aqui na frente que eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. Vem aqui, tenha coragem na noite desse dia. Fica de pé. Vem aqui na frente.
Você que precisa que Jesus entre, para que esse buraco cesse, para que a tua vida seja preenchida, para que a tua casa se ajuste no devido lugar. Oh, aleluia. Você que